Oi para quem já entrou. Beijo mãe, beijo pai. Já tô com saudade, viu, de vocês. Logo, logo a gente tá junto de novo. Espera só mais um tiquinho, aí a gente já faz uma introdução no It's My Live de hoje e dá início à nossa entrevista. Ju, um beijo. Bom, vamos dar início aqui à nossa conversa, fazer a nossa introdução do dia, mais um It's My Live no ar, não é? E eu gostaria hoje de começar a nossa live falando sobre essas manifestações que têm acontecido aí tanto no Brasil quanto no mundo. Manifestações que têm chamado bastante a atenção. Fora daqui, as manifestações, os protestos, elas foram motivadas, não é, pela morte de George Floyd, um ex-segurança negro que morreu asfixiado depois de uma ação ali de um policial. A gente viu as cenas realmente chocantes, não é? Chamaram bastante a atenção, indignaram as pessoas no mundo todo e realmente é muito revoltante, deve ser repudiada uma ação como essa. Todo mundo tem batido bastante, tem falado bastante sobre toda essa questão, só que eu quero chamar a atenção para um outro detalhe, a violência com que essas manifestações têm acontecido lá nos Estados Unidos. Aí fica a pergunta, né? Um erro justifica outro erro? E um crime justificaria outro crime? Pois é, isso que parece que está acontecendo. A gente vê cenas de saques, vandalismo, não é? Depredação, tudo isso sendo chamado de manifestação antirracista. Aí fica aquela, antirracismo, o que tem a ver com saque, com vandalismo, com depredação? Me desculpem, mas elas podem ser chamadas de qualquer coisa, mas não defesa de algum direito. Agora, vindo aqui para o Brasil, o que chama atenção é o seguinte: já há algumas semanas, normalmente aos domingos, tem acontecido aí as manifestações chamadas de pró-bolsonaristas. A gente já está até acostumado, tem aquela situação, as críticas porque o presidente estimularia a aglomeração, não usa máscara sempre, tem contato com as pessoas. E essas manifestações normalmente não dividem palco com ninguém. O que mudou a partir de ontem? Ontem um grupo aí de torcidas organizadas, principalmente da capital, não é? Foi às ruas protestar. Aí eu fiquei esperando ler nas manchetes o seguinte: manifestantes contra Bolsonaro, anti-Bolsonaro, algo nesse sentido. Qual foi a minha surpresa?
é que nas manchetes estava o seguinte: manifestações pela democracia. Ou seja, os autores dessas frases, os autores desses jornais, eles acreditam que somente os que foram às ruas a partir de ontem estão lutando pela democracia. Os demais, não. Aí fica aquela dúvida, né, sobre imparcialidade, sobre condução, e a gente vai realmente acompanhando o desenrolar de tudo isso. Agora, mudando completamente de assunto, você que está me assistindo, que já tem acompanhado aí algumas lives, nossa, tem vontade de ver um entrevistado aqui? Tem vontade de ver um assunto sendo abordado por determinado profissional? Então, manda um direct para mim, coloca lá a sua sugestão, eu vou analisar com carinho, prometo, e vou fazer o possível para trazer essa pessoa, esse assunto, aqui para o nosso It's My Life. Agora chega de conversa, vamos para o nosso bate-papo de hoje? O nosso entrevistado é um empreendedor na área de investimentos financeiros e recentemente ele foi aprovado aí num processo seletivo bastante rigoroso do Partido Novo para concorrer à Prefeitura de São José do Rio Preto. O nome dele é Felipe Marchesoni e eu já vou encontrar ele aqui, eu vi que ele já entrou, e trazê-lo para o nosso... Olá, Felipe, muito boa noite para você. Obrigada, viu, pela disponibilidade, por trazer e dividir um pouquinho dos seus conhecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço, Mel. Obrigado pelo convite e estou à disposição sua aí. Felipe, vamos começar então te apresentando melhor. Eu já disse aqui que você é empreendedor, que você passou aí no processo seletivo do Novo, mas quem é o Felipe Marchesoni? Bom, Mel, hoje eu sou casado já há aproximadamente quase 9 anos. Esse ano eu faço 9 anos de casado. Eu tenho um filho de 5 anos de idade e eu empreendo aqui em São José do Rio Preto aí desde 2012. Eu abri 2 empresas aqui em Rio Preto. Então, da área de investimentos, eu presto assessoria de investimento para as famílias e pessoas, né? Ajudo aí, ajudo eles a investirem melhor, porque você vê, acabou de ter aí uma grande queda da bolsa, então tem que ter proteção, não pode só tomar cuidado. E a inflação do país ela é muito grande, ela é galopante, a inflação, e come muito as rendas das pessoas, né? Então a gente tem que proteger o capital das famílias contra a inflação. E a inflação hoje, a moeda é monopólio do Estado, né? Ninguém pode ter, não pode ter competição de moeda aqui no país. Então, quando o Estado imprime moedas, como eles estão falando agora nessa época de imprimir moedas, a inflação aumenta. E a inflação aumenta, não é que os preços aumentam, é que o nosso dinheiro ele perde o poder de compra. E o poder de compra, então você olha para uma nota de R$ 10, mas ela não tem mais o poder de compra de R$ 10. Então, tem que tomar muito cuidado com a inflação. As pessoas, às vezes, elas falam, mas eu fiz um bom investimento no ano. Tem que olhar, por exemplo, não só a régua do real. Você tem que olhar, por exemplo, a régua do dólar, quanto que foi o teu rendimento do dólar e quanto foi o rendimento, por exemplo, do ouro. Você tem que ter esses dois parâmetros para ver se realmente o teu dinheiro cresceu ou não cresceu. Então, eu ajudo as pessoas nesse sentido. E eu entrei, quando eu abri minha empresa, eu sou uma pessoa curiosa, eu sempre gosto de estudar, e eu, então, estudando economia e finanças, eu cheguei no Instituto Mises, que é uma escola, é um instituto internacional que o Hélio Beltrão trouxe aqui para o país, e eu fui, então, fazer a pós-graduação lá no Instituto Mises, e no Instituto Mises você não tem só economia, você tem filosofia, você tem ciências políticas, e as ciências políticas eu tive vários professores, grandes professores, como Adriano Janturco, Adriano Paranaíba, grandes nomes aí que estão hoje pegando bastante na mídia, né? Ainda não estão no mainstream, mas vão chegar lá, porque eles têm muitas análises boas.
E eles começaram a mostrar as ciências políticas para mim, e eu achei muito interessante, gostei, e comecei a entender bastante também de ciências políticas. E aquilo eu me senti um pouco responsável, porque eu estou inserido aqui na cidade de Rio Preto, minhas empresas estão aqui, e a sociedade é que me traz dinheiro, vamos dizer assim. Eu preciso dar esse retorno para a sociedade. Quando abriu o processo seletivo do Novo, eu já estava desde 2018 filiado, ajudando como um filiado do Novo, distante, e o Novo então abre um processo seletivo aqui em Rio Preto. Poucas cidades tiveram essa oportunidade de ter o processo seletivo, Rio Preto foi uma delas, e abriu-se então a concorrência aí para se postular a candidatos majoritários, que é o candidato a prefeito. Eu olho para o Novo Rio Preto, vejo que, poxa, que legal, nós teremos uma oportunidade na cidade de ter alguma coisa diferente de tudo que está aí, né? De tudo que nós temos há mais de 20 anos. E eu achei que todos os empresários iam querer, por exemplo, se lançar a candidatos a prefeito. Quando eu olho lá e converso com o Novo Rio Preto, só tinha uma pessoa que queria se candidatar à prefeitura, e aquilo corria, na época, um risco muito grande, como muitas cidades, por exemplo. A gente pegar a nossa vizinha aqui, Ribeirão Preto, teve 10 candidatos e não foi aprovada a cidade. Então, corria um risco muito grande. E de tudo isso, de retribuir à sociedade isso que ela está me dando, eu me senti na obrigação de colocar o meu nome à disposição. E esse processo eu estou correndo desde outubro, e em 7 de janeiro foram várias entrevistas. Depois eu participei de um comitê com 5 pessoas, e eu tinha que ter unânime aprovação. Por isso que não é fácil o processo, né? O processo ele demora um pouco, e tem 5 cabeças ali tendo que dar o aceite seu. Então você pode não gostar, e aí aquilo cair por terra. E aí no dia 7 de janeiro eu fui então aprovado a majoritário pelo Partido Novo, aqui em São José do Rio Preto. E aqui estou agora, vai ter a convenção agora no meio do ano, e vamos ver, né? Rio Preto acho que vai ter uns 10 candidatos aí. Então a gente, é o que eu digo, a cidade tem que estar feliz porque ela vai ter, por exemplo, o Novo, e olha o que o Novo tem feito hoje. Dificilmente alguém pode falar de alguma rejeição do Novo, né? Porque o Novo está já em legislativo e está no executivo, que hoje eu até invejo o estado de Minas, o que o governador está fazendo, enfrentando muito bem o Covid, dando um equilíbrio para a economia frente ao Covid, não é o que o nosso governador tem feito aqui no estado de São Paulo. Então o Novo está indo muito bem, e cá eu estou aqui numa expectativa realista de que a gente possa fazer um belo trabalho aqui em Rio Preto. Você falou da situação de rejeição, citou também o nosso estado vizinho, Minas Gerais. Eu ia deixar para depois, mas conforme você for falando, vamos antecipando então os Tudo temas. bem, vamos lá. Essa questão da rejeição. O Amoedo tem colocado algumas publicações nas redes sociais que têm chamado a atenção, principalmente quando ele coloca no meu presidente como irresponsável, como autoritário, como centralizador. E aí, nesse momento, eu vejo, olhando lá os comentários na rede social dele, que ele recebe algumas críticas. Como é que você vê esse posicionamento do presidente do partido? Mel, por isso que eu estou no Partido Novo, tá? E não falo isso, e muitos que estão no Novo, a gente não colocaria o nosso nome em nenhum outro partido. O partido tem algumas pautas que ela, vamos dizer, é causa pétrea, você não pode mexer. Então, por exemplo, maximização do indivíduo, diminuição do Estado, né? Cortar privilégios. Isso daí todo mundo tem que ser na mesma pauta, na mesma agenda. E outras pautas, como, por exemplo, criticar o presidente ou não criticar, isso é livre para cada mandatário. O mandatário, ele pode criticar ou não, isso depende. Tanto é que você olha hoje, o Amoedo critica o Bolsonaro e o Zema não critica o Bolsonaro. Então, quer dizer, isso é livre para cada mandatário. Então, as pessoas precisam entender isso, que o Novo também te dá a liberdade de expressão, de você ter uma liberdade, por exemplo, de fazer críticas ou análises, né? E o Amoedo hoje ele está como filiado, ele é um filiado. Hoje o Amoedo não é mais presidente do Partido Novo, hoje o Eduardo Ribeiro é o novo presidente. E claro,
provavelmente o Amoedo vai estar trilhando aí um caminho para 2022. Né? Então ele está fazendo uma estratégia, eu não critico a estratégia dele, cada um tem a sua estratégia. Eu sou mais na linha do Zé, mas eu não critico o presidente, fico mais imparcial, mas respeito também a opinião, por exemplo, do Amoedo. E a posição do partido, foi bom que você me corrigiu quanto ao presidente do partido, a posição do partido e a sua também, com o que aconteceu com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E depois veio a declaração dele também, entre o Amoedo e o Bolsonaro, sou mais Bolsonaro. Como é que você assistiu a isso tudo? Bom, essa história com o ministro Ricardo Salles, ela já é antiga, ela não vem de agora, né? Ela já vem de um tempo percorrendo. O partido hoje tem um código de ética e ele foi colocado, alguns filiados colocaram algumas posturas que o Ricardo teve e colocou ele no código de ética, ele foi julgado e acabou ocorrendo aí o convite à saída dele do partido. Ele tem todo o direito de recorrer, tá? Existe isso também. O Novo ele trabalha muito como uma instituição, ele não é por isso que é muito legal o Novo. Ele não tem o cacique, né? Você está vendo, o João Amoedo já não está mais na Previdência. Há um ciclo, há uma renovação e ele tenta se aproximar ao máximo de uma instituição. Então, por exemplo, você pode acusar qualquer filiado do Novo, mas existe pesos e contrapesos. Você também pode correr o risco dessa sua acusação for falsa e você sofrer também penalidades por isso. Então, quando foram, acho que 3 pessoas colocaram o Ricardo no Código de Ética, essas 3 pessoas fundamentaram as suas críticas, o Código de Ética julgou que sim, ele tem todo de tentar se defender novamente. Pelo que eu entendi da parte dele, ele deixou claro que ele acho que não vai mais estar no Novo, inclusive ele tentou, na época, ser um deputado, foi muito bem votado, mas ele não se elegeu, foi chamado pelo partido. Agora, ele tem também suas críticas, né? Eu não entro no detalhe se ele está certo ou errado, porque eu vejo o trabalho frente ao meio ambiente que ele está fazendo. E o que eu vejo frente ao meio ambiente, eu vejo ele defendendo no Brasil afora muito bem o nosso meio ambiente. O mundo falando que o Brasil ele polui muito e ele mostrando que nós temos a matriz menos poluente do mundo, que é a matriz de etanol que a gente tem as nossas reservas, né? Então ele mostrando isso para o mundo. Existe muitas ONGs internacionais muito fortes que querem, na verdade, continuar poluindo seus países e fazer o Brasil, né, pagar essa conta deles. Então, eu acho que ele tem defendido essa pauta muito bem, mas isso do trabalho dele. Como a defesa, eu particularmente não li as acusações, eu não me atentei a ler as acusações que fizeram contra ele. Eu sei que ele tem direito de resposta e me parece que ele não vai responder, ele vai acho que mudar de partido. Sobre essa defesa em relação ao meio ambiente, é realmente uma questão complicada. Agora, ele levantou a questão de que vem recebendo ameaças, né? É um trabalho difícil e penoso, com certeza. No Brasil, não é para amadores, né? Infelizmente, o Brasil não é para amadores. A mídia não soltou tanto eles tiveram o que a mídia chama de gabinete do ódio, né? Que na verdade eu não acho que é o gabinete do ódio, eu acho que é um gabinete que busca prosperidade para o país, né? Eles tiveram recente aí numa mesa de negociação acho que o Macron estava cobrando do Brasil ter aí mais áreas em proteção ao meio ambiente. E eles bateram na mesa lá, o gabinete com o Felipe Martins, o Ricardo Salles, falaram, olha, vocês têm um compromisso aqui com a gente, que a contrapartida era nós termos a cota de carbono e vocês pagarem. Vocês me devem aqui para a gente quase que $1 trilhão. Me pagam que eu continuo dando contrapartida. Vocês estão exigindo que no meu país, onde eu não posso produzir, eu preciso guardar, mas vocês também não me dão contrapartida. Então eles fizeram isso e isso a mídia não divulga muito. A mídia ela acaba sendo um pouco tendenciosa nesse sentido, ela não diz as coisas boas que o país está indo. Eu vejo, por exemplo, grandes trabalhos de ministros do Bolsonaro, por exemplo, frente ao Brasil. Ninguém fala muito no Salim Matar, por exemplo, ele está avançando gigantescamente em termos de privatizações. Não adianta brigar com o Congresso é difícil, você tem que articular. Como eles não querem articular, eles estão fazendo tudo o máximo que eles podem fazer via decreto, sem precisar, por exemplo, articular no Congresso.
Então eu vejo bons avanços do país. Agora, demora, né? Se a gente olhar o país antes do Lula, nós tínhamos aí em torno de 300, 350 mil pessoas no governo. O Lula deixou o governo com o dobro, quase 700 mil pessoas. Então, você imagina, até o motoboy ele tem uma ideologia. E é difícil você mudar um país, você chegar e, com uma outra visão, uma visão mais pró-indivíduo, você não muda, né? Você começa a tentar mudar, e nós vemos hoje aí o STF fazendo tudo, sendo juiz, investigador, acusador, tudo isso papel que ele não deveria fazer. Então é complicadíssimo o país. Esse caminho de mudança, muitas pessoas entendem como o fim dos direitos que elas conquistaram e tudo mais. E uma das entrevistas que eu vi, você dizia que o mais complicado hoje é que o cidadão tem que arcar com essa máquina governamental tão inchada como é aqui no Brasil, né? Então, é difícil sair e é difícil manter. A gente tem a nossa Constituição, ela é muito baseada na Constituição de Weimar, que foi um dos líderes lá da Alemanha, do Hitler, que ele montou essas constituições. Se a gente pegar na nossa Constituição hoje, você tem, acho que 1 ou 2 deveres, e o resto é direitos. Quer dizer, infelizmente, claro que eu gostaria de todo mundo ter tudo, né? Mas, infelizmente, não é assim. As coisas são escassas, né? A fruta, a verdura são escassas, tem que produzir, então é difícil, né? E eu brinco, às vezes, com amigos, né, que falam assim, socialismo ele é muito bonito no papel, né? Mas vamos supor que nós aqui morássemos no Rio de Janeiro e lá nós fomos fazer o socialismo. Quem que vai morar de frente para a praia, né? Quem que vai escolher a cobertura? Para quem que ela vai ficar? Então, infelizmente, é difícil você querer fazer implantar o socialismo. Sair do papel, ele não dá certo. Eu gosto muito do autor do Nassim Taleb, e o Nassim Taleb fala o seguinte, dentro da minha casa eu sou marxista, porque eu ganho dinheiro, eu tiro o meu próprio dinheiro para dar para o meu filho, para minha mulher. Então, ali eu sou marxista. Mas o problema é na escala. Quando escala da sua rua, do seu bairro, e você vai manter esse sistema não funciona. Então, na escala menor, você até pode ser um marxista. Agora, quanto mais você vai subir na escala, você tem que ser, sim, partir para sistemas onde... e o próprio Novo fala isso, né? Tripé, saúde, educação e segurança, mas veja o que o Zema fala também, não dá conta de fazer tudo isso. Nós temos que gerir, né? Fazer a gestão da saúde, não necessariamente o governo precisa ir lá e fazer o hospital e contratar, mas ele pode gerir e dar uma boa saúde. Porque hoje, você pega aqui São José do Rio Preto, se você pegar os números do Fundamental 1, nós temos aqui R$ 1.476 por aluno. É muito mais caro manter um aluno na escola pública do que você manter ele na escola privada. E hoje, quem que está passando em vestibular? É a escola pública ou a escola privada? É natural que você vê que os alunos da escola privada estão indo melhor em vestibulares e passando em faculdades. Então, por que é caro? Porque você tem toda a estrutura. Eu preciso construir a escola, eu preciso licitar a mesa e cadeira, eu preciso dar comida, eu preciso contratar o professor, eu coloco o professor na previdência pública, quer dizer, eu faço tudo e, na verdade, eu teria que fornecer a educação. Se eu fornecer uma boa educação, não é isso que os pais, os alunos querem. Então, eu posso fornecer uma boa educação, por exemplo, com um custo muito melhor, usando, por exemplo, Vale Educação, por exemplo. Você resolve, por exemplo, problemas como mobilidade. Você tem hoje que ir na prefeitura, o seu filho, você como mãe entra lá para cadastrar seu filho numa escola, e a escola define, por exemplo, aonde que o seu filho vai estudar, né? Peraí que deu um problema na luz aqui. Tá piscando, Acho que melhorou agora aqui. E aí você, por exemplo, o seu filho fala, mas você mora perto de uma escola, você estuda. Mas às vezes o pai atravessa a cidade para estudar em outra escola, e ele poderia levar seu filho, por exemplo, e alocar aquilo na outra escola, né? Então, você dando um vale educação, o pai chega e fala, não, eu negocio com as escolas que eu quero, por exemplo, educar. E o Estado está fornecendo educação, não é isso que as pessoas querem, não é ter uma boa educação. Ele usa o vale educação. Por exemplo, o Novo não é contra o Bolsa Família, tá?
partido, entende? Só que o problema do Bolsa Família é que você tem famílias lá há 15, 16 anos. Ela não, aquilo lá é o fim, ele não pode ser o fim, ele tem que ser o meio. É muito melhor dar o dinheiro para a população, para ela escolher o que ela faz, por exemplo, ou dar o dinheiro guiado num Vale Educação para ela escolher a sua escola, do que você criar toda a estrutura para, não, eu vou criar a escola, quer dizer, você cria uma estrutura cara, ineficiente, você não entrega, você entrega mal, você entrega de forma ruim, e o que acontece? Você sempre vê na mídia. Na merenda teve desvios, a licitação de cadeiras teve desvios. Quer dizer, na verdade, me parece que você quer. Eu vou desviar o dinheiro mesmo, mas eu preciso da educação, senão eles vão reclamar, né? Então meio que funciona um pouco dessa forma a política antiga. Eu acho que as pessoas, a internet veio e trouxe informação, as pessoas não estão mais pessoas, homem massa, né? Que seguem só uma massa. E elas estão, sim, sendo mais conscientes, inteligentes, e não aceitando mais engolir. Hoje antigamente, você lembra, o político era uma autoridade máxima, né? Você tinha que... o brasileiro se postrava por um político. Hoje não, hoje o brasileiro enfrenta, hoje ele quer saber, ele tem os porquês. Isso eu acho que é muito legal da advindo dessa internet e conscientização das pessoas. E, Felipe, antes da pandemia, você acredita que nessa ideologia mais liberal, a gente estava começando a caminhar num bom sentido ou não? Qual a sua opinião? Olha, antes do pandemia, você diz aí o Covid, eu tinha uma expectativa, e todos estavam tendo, com uma expectativa do Brasil. O PIB do Brasil que saiu, ele foi muito bom. Por que ele foi muito bom? Porque você teve diminuição dos gastos do governo. Então é isso que eu te falo. Se o governo gasta com educação, ele gasta mal, né? Então, se ele diminui o gasto e o gasto privado aumenta, nós estamos tendo mais eficiência nos investimentos. E houve isso, houve diminuição dos gastos do governo, houve aumento do privado, e nós quase que batemos 2%, só que a métrica do PIB, ela considera que o peso do gasto do governo é equivalente ao peso do gasto do privado. E a gente entende que se o gasto do governo for menor, teria que ter um peso maior para o privado. Então ele daria um PIB muito melhor. Então isso mostrou, para uma análise mais profunda, que o Brasil vinha crescendo. A gente conseguiu, às custas, fazer uma reforma da Previdência necessária. Fizemos uma reforma razoável, mas daqui a 10 anos nós vamos ter que ter essa briga de novo no Congresso, porque não tem o dinheiro. Como eu te falei, se você tem quase 700, só no federal, tá? Você tem quase 700 mil funcionários, você também tem 700 mil aposentados. Nós estamos falando em quase 1 milhão e 400 de funcionários. E a Previdência banca todos esses aposentados, e ela não tem condição. O que o Brasil arrecada, você já está tomado quase que a receita que o Estado tira das riquezas das pessoas. E o que acontece? Você tem leis. Então, você tem lei que o que arrecada tem que ir para a saúde, o que arrecada tem que ir para a educação. Então, essas leis fazem com que o dinheiro não sobra e o Brasil tem que ir fora do país ou emitir títulos. E aí está imprimindo dinheiro. E pegar dinheiro. Ele aumenta a dívida, e aí dentro do PIB nós temos o custo da dívida também, que nós pagamos juros. Então, vira um ciclo muito virtuoso. E, por exemplo, nós temos 2 tipos de fundos para ajudar partidos. Nós temos o fundo partidário e nós temos o fundo eleitoral. Fundo partidário é aquele fundo que todo partido recebe. O Novo recebe esse fundo partidário e ele não usa. Está numa conta corrente no Banco do Brasil e ele quer doar esse dinheiro para a educação no Fundeb ou agora no Covid para a saúde. A União falou não. Se você doar o dinheiro, eu vou pegar a tua cota parte e vou distribuir em todos os partidos. E aí lembra que eu estou te falando, Previdência já não tem dinheiro para pagar Previdência. Você está ainda pegando da onde? Você está fazendo dívida ou pegando dinheiro emprestado de fora. E aí agora nós tivemos uma briga do fundo eleitoral. Eles queriam quase que 3 bilhões de fundo eleitoral. Foi uma briga, o Novo brigou muito, conseguiu reduzir. Aí fizeram uma lei, olha, então o fundo eleitoral vai ter aí X bilhões. Tá, mas não tem dinheiro. Aí vai ter que pegar dinheiro de fora. E aí as pessoas não entendem
que elas estão financiando todos os partidos, mesmo aquele partido que você não gosta, você está financiando esse partido. Por quê? Porque o governo, prefeitura, Estado, União, não gera riqueza, ele tira a riqueza de quem produz, põe lá numa conta e vai um pouco para a saúde, um pouco para o fundo, então vocês estão ajudando. O que o Novo faz é que é muito legal. O Novo faz o seguinte, se você quer ajudar o Novo, você paga uma filiação, R$ 30 por mês, ou você doa, faz doações, e é assim que o Novo sobrevive. E o Novo fez aí vários deputados estaduais nos estados, federais, fizemos 8 federais, fizemos um governador, sendo sempre o quê? Ajuda das pessoas. Aquelas pessoas que ajudam o candidato do Novo, elas têm um prazer, porque a vitória dessas pessoas é a extensão daquelas pessoas que ajudaram, porque ela está fazendo parte desse projeto. O projeto é muito bacana de voltar a olhar o cidadão como o protagonista da sua vida, e não o Estado sendo o protagonista para a vida desses indivíduos. Então, isso é muito legal, as pessoas entenderem, por exemplo, o que é o dinheiro. Não tem o dinheiro. E se não tem o dinheiro, estão pegando emprestado. Não adianta fazer a lei, se a lei não for moral, né, tem a moralidade das leis. E a gente tem que lembrar que a escravidão teve lei, era legal, que o apartheid era legal, nós temos que lembrar que os campos de concentração era legal, então não é porque é lei que nós temos que, nós precisamos olhar, é moral essa lei é de fato interessante? Então, o Novo briga, acabe com os fundos de partidário e fundo eleitoral, porque moralmente não é legal. Se você, como cidadão, quer ajudar o teu partido, faça uma doação para esse partido, mas não entre o dinheiro, porque aí o dinheiro fica meio escondido, porque hoje o brasileiro paga imposto, ele acha que a pessoa de baixa renda, ela acha que ela não paga imposto. Só que ela vai pegar uma água, ali tem 60% de imposto. Ela vai pegar um refrigerante, tem imposto. Então, o imposto hoje do país, ele é escondido. Ele é um imposto escondido no consumo, e as pessoas não enxergam. Mas, voltando aqui à tua pergunta principal do crescimento, acho que passou a Previdência, eu delonguei um pouco nisso. Agora, íamos outras propostas e outras reformas importantíssimas, que seria a reforma tributária. Hoje, no país, você não consegue fazer cálculo de precificação por causa de imposto. Se você tem uma empresa que vem de fora do estado, é muito difícil você fazer precificação de preço. Os advogados tributários, eles não conseguem acompanhar o tanto de normativa que a Receita Federal manda diariamente de mudança de regras. Eles não têm tempo hábil para fazer isso. E aí você olha no Brasil que ou você é muito grande ou você fica numa faixa. Não existe empresas medianas no país. Porque você tem hoje, um Itaú consegue bancar, por exemplo, uma equipe de advogados defendendo ele, brigando por liminar. E aí você tem o pequenininho que aí acaba ficando num faturamento menor, porque aí ele também não precisa de tanto. E as empresas medianas não têm, ela não consegue por causa da tributação. Então, reforma tributária é essencial, e essa seria a próxima briga que o Guedes ia levar aí para o Congresso. E mais uma briga que eu acho que a gente passaria isso também nesse ano, e depois a política. Eu acho que a reforma política ela precisa urgentemente. Era passos a passos conforme poderia acontecer. O Covid veio e atrapalhou tudo, o nosso fiscal vai estar uma bagunça, já está uma bagunça. Governadores, prefeitos não precisam licitar, você vai ver caixas agora da prefeitura, de estados, vão estar totalmente arrombados, vão estar, infelizmente, você deu aquilo que você não podia dar para o gestor público, que é liberdade para ele usar o dinheiro público da forma que ele quiser, sem precisar muito prestar contas, e isso está sendo, infelizmente, uma bagunça. E a sua visão do pós-Covid, pós-pandemia? Você acha que a gente vai demorar muito para voltar ao caminho certo? O que você acha que vai acontecer? Eu acho assim, muita coisa boa vai acontecer, por exemplo, de aprendizado com esse Covid. A gente tem que ter muita clareza, e eu vi a live que você fez lá com o Ricardo Zimmermann, que é um dos infectologistas que eu já logo no começo já o acompanhei, e sou muito na linha dele. Não fizeram, as pessoas não entendem que ninguém fechou comércio
para que as pessoas não peguem o vírus, tá? Elas sabem muito bem que todo mundo ia pegar, elas só sabem o seguinte, que a matriz de saúde do Brasil, como é uma porcaria, você não atende todo mundo, ó, fica em casa para salvar a nossa ineficiência, porque a nossa matriz é ruim, você fica na tua casa. Então, de forma alguma eles estão preocupados se vocês vão pegar ou não, eles estão querendo criar um caos no sistema de saúde. Então a gente tem que aprender isso e acho que a população tem que olhar muito isso. Você, como Estado, vocês estão ineficientes, inclusive na saúde. Vocês não, se na Constituição está fornecer saúde, vocês não conseguem fornecer saúde. Então precisamos mudar esse modelo. Esse modelo não está sendo funcional. Nós precisamos mudar o modelo. Bom, e aí, o que eu acho que vai acontecer? Se você parar para pensar hoje, o que é a beleza desse Covid? Órgãos públicos estão funcionando online, olha que beleza, você não precisa ir lá. Você pega o Detran está fazendo um monte de coisa agora, que antes você tinha que ir lá, pegar a fila, e você tem um monte de coisa online, por exemplo, que você faz, sem precisar estar fisicamente lá, quer dizer, olha a beleza que vai ser se a gente conseguir trazer para todos esses órgãos públicos eficiência e diminuir custo de transação. E aí você vai ter, espero, né? Claro que eu duvido isso de Estado, mas espero que, se diminuir o custo de transação, eu consigo repassar um custo menor para o consumidor. E aí você tem esse benefício, por exemplo, de usar a internet. A gente brigou tanto, o país brigava tanto, telemedicina, por exemplo, eu acho que agora é uma coisa que vai ter que ser real, né? Não vai poder. Se a gente pega, por exemplo, Prevent Senior é o seguro-saúde de São Paulo que cuida de idosos. É o risco da Prevent Senior. Se o risco é o idoso e eu cuido de idoso, eu tenho um risco muito sério de quebrar como seguradora. Bom, eles tinham prontuário de todo mundo, fizeram a telemedicina, já no telefone eles já identificaram se os seus clientes idosos tinham ou não o Covid. Se eles não tinham, eles já passavam a recomendação: fique na sua casa, os seus filhos não entrem, e você que está com Covid vem para o hospital e aplicar a hidroxicloroquina e o antibiótico, a azitromicina, e resolver o problema. Forma rápida e eficiente. E aí nós estamos lá no Congresso discutindo a telemedicina, se pode, se não pode, quer dizer, coisas que o país atrapalha, o país atrasa. Nós somos um país industrial arcaico. Assim, nós estamos falando de venda de commodities, nós não estamos falando em industrialização. Olha o salto que a Coreia do Sul deu. A gente tinha um PIB maior, né, um per capita maior que a Coreia do Sul. Olha o que a Coreia do Sul fez depois de ter um comunismo muito forte ali. Ela entra num capitalismo total e olha como ela cresce. Nós não estamos falando hoje, uma LG não é mais segunda linha. Uma LG é um produto, não é mais um produto japonês. Hoje é um produto coreano, da Coreia do Sul, é Hyundai, LG, são produtos de primeiríssima linha. Então ele passou muito rápido. Por quê? Porque é o sistema econômico que preza o indivíduo, que deixa o indivíduo prosperar. O país aqui é montado para o indivíduo não prosperar. Aí dá aquela frustração, né? A gente de ver tanta potencialidade e ficar sempre amarrado, sempre amarrado. Exatamente. As pessoas confundem, falam assim: o Brasil é um país de riquezas naturais. E ele acha que as pessoas são ricas. Não, o país tem sim riquezas naturais, mas infelizmente ele é pobre, né? Se a gente olhar, vocês acham que a Suíça produz cacau? Não tem espaço para produzir cacau. E é o melhor chocolate do mundo. O ouro alemão é o melhor. Vocês acham que lá tem minas de ouro? É daqui que vem. Então o nosso café está indo embora e a gente está olhando o saco do café. Quanto custa? O saco do café valorizou. Não, nós temos que mudar, nós temos que fazer uma economia complexa de indústrias e colocar nossas pessoas para ter essa oportunidade. O problema é que como é que você faz como é que você empreende num país? Vamos olhar aqui, a 3M foi invadida pelo Estado e arrancaram lá, a bico da botina, arrancaram lá as máscaras e respiradores. Você acha que o empreendedor vai falar assim: o quê? Eu vou no Brasil, eu não tenho respeito à minha propriedade privada, eu não tenho. Mas é porque é um negócio de saúde pública. Mas não pode um negócio desse, que você está dando um convite para o mercado, falando assim: o mercado não é louco. Você acha que a 3M fez aquilo? Você acha que ela vai continuar produzindo? Ela fala: para as máquinas, eu não produzo mais, porque eu vou ser roubada.
e o vizinho dela vai fazer a mesma coisa. Eu não vou produzir porque eles vão tomar de mim, e aí acontece todo um caos aí de faltar produtos. As pessoas não entendem o sistema de preços, elas acham que tabelar sistema de preço, a Argentina está fazendo isso agora, você vai ver o caos que vai ficar, vai faltar produtos na mercadoria, porque as pessoas trabalham por incentivos, né? E não adianta você achar que você fazendo isso top-down, que é na caneta, você não consegue mudar as pessoas e controlar a produção de forma alguma. Então, a beleza do mercado, nós estamos longe ainda, eu acho que o novo é um vetor de mudança nesse sentido. A gente olhar, por exemplo, eu fiz uma live aqui com um professor da Unirp, e se você chegar aqui, ou qualquer empresário chegar aqui e falar, olha, eu quero montar uma usina de açúcar e álcool, que uma usina de açúcar e álcool hoje, por exemplo, ela é 100% clean, ela não produz mais ela não polui mais, ela tem um ciclo dentro dela que a fumaça vira energia, a cinza volta para adubar a cana, por exemplo. Você não pode montar uma indústria aqui em Rio Preto. Você não consegue montar usina, mas você pode montar aqui em Guapiaçu. Eu dei uma pesquisada para ver se o vento ele só vai para o lado lá de Olímpia, porque ele monta a usina ali e não deve vir a fumaça para cá, né? Mas não comprovei isso. Quer dizer, nós estamos falando de geração de emprego no nosso município que não fica no nosso município, porque leis municipais, talvez de manter uma cidade provinciana, e você não poder ter indústrias. Se fosse numa época dos anos 50, talvez uma indústria poluía, fazia muito barulho. Hoje, você consegue ter uma indústria e você consegue ter casas ao lado, ela mudou, toda a tecnologia chegou. E nós precisamos dos empregos. E aqui em Rio Preto nós temos uma matriz, que é uma matriz de serviços, uma matriz de comércio, e as indústrias, poucas que tem aqui, não fecharam, então mantiveram os empregos. E a nossa matriz econômica aqui, que eu falo que é da mão para a boca, né? As pessoas trabalham para comer à noite, ou trabalham na semana para fazer a compra da semana. Elas estão sofrendo, as famílias estão sofrendo. Se você pegar todo o setor serviço e comércio, eles estão sofrendo. E essa dicotomia que as pessoas falam de a primeira saúde, depois a economia, isso não existe, isso é uma falácia. Infelizmente, a não geração de renda acaba com dignidade, acaba com pessoas. Nós estamos vendo aí alguns suicídios a céu aberto, né? Então isso é muito triste e é muito perigoso, porque deixar umas famílias sem renda, e ainda eu digo, né? Nós tivemos aumento de IPTU logo no começo do ano, em justificativa de que a inflação subiu. Nós temos que lembrar, de novo, lá no começo, quem faz a inflação é o próprio governo. Então ele dobrou o teu direito, ele tirou o teu poder de compra e ainda aumentou o imposto. E as famílias elas vão ficando estagnadas, né? Você não consegue, elas não têm mais capacidade de consumo, o consumo cai, por isso quando você fala também do Covid, como vai ser a economia, vai demorar, infelizmente vai demorar. Se a gente olhar ainda, nós temos ainda as famílias ainda endividadas com a linha branca, com Minha Casa Minha Vida, com o carro, elas ainda têm boletos, a capacidade de consumo já estava tomada. E aí você passou por uma crise de desemprego muito forte, e agora você, quando começa o Brasil a querer respirar, vem um Covid, por exemplo, e aí eu falo nem só o Covid, as tomadas de decisões dos nossos gestores públicos, por isso que eu falo para as pessoas, cuidado para quem você vai dar a caneta, né? Cuidado quem que você vai votar, quem que você vai dar a caneta, porque olha o que uma canetada faz, ele acaba com uma cidade, ele devasta uma cidade. Vamos pincelar aqui algumas semelhanças e diferenças justamente nesse enfrentamento à pandemia, comparando, por exemplo, o estado de São Paulo com o estado de Minas Gerais, que a gente percebeu que foi num caminho um pouco diferente do nosso. Vamos lá. Bom, primeiro, eu acho o seguinte, todos nós moramos no município, né? Nós não moramos no estado. O estado é uma alusão, nós moramos no município, nós vivemos no município. E fazer uma lei para todo o estado de São Paulo, mais de 6 mil cidades, você tem regiões que são diferentes. Então eu acho que cabe primeiro nós, como sociedade, tomar uma decisão para a nossa cidade, não ter uma canetada do estado e nós temos que engolir a seco. Por quê? Se você olhar Rio Preto hoje, nós temos uma matriz razoável de saúde. Nós temos quase 1.800 leitos, nós temos mais de 200 leitos com respiradores preparados, e nós não temos hoje 20% dos leitos usados para UTI. E essa brincadeira do fica em casa, nós estamos falando em quase 90 dias.
Então é muito sério esse negócio, né? A saúde está ali razoavelmente ok. Eu falei já em algumas lives e falei para alguns amigos que eles perguntaram, pois se fosse você no lugar aí do atual prefeito, o que você faria? Bom, primeiro, a tomada de decisão eu não tomaria de forma unilateral como foi tomada. Eu primeiro chamaria todos os presidentes dos hospitais, conversaria com eles, entenderia como que está a matriz dos hospitais e chegaria para eles e falaria o seguinte, se a gente pega, quanto que a gente pode aumentar de leitos, por exemplo? O Alsta fala, eu posso virar minha recepção com 30 leitos, o HB eu posso fazer isso. E a gente chega num consenso. Bom, então se precisar aumentar, eu tenho capacidade X de aumentar, por exemplo, leitos. Porque você pegar o Einstein, por exemplo, ele em menos de um dia, ele dobra a capacidade de leitos dele. Só mudando algumas salas ele dobra. Então aqui nós também teríamos capacidade. Eu criaria o quê? Não pararia o comércio de forma alguma, eu criaria o fundo Covid-19 e falaria o seguinte, aquelas pessoas que doarem, as empresas que doarem, eu bonifico em seus impostos IPTU e ISS, por exemplo. Então, as pessoas que doarem, e aí as pessoas talvez que tivessem capacidade, elas iam doar para esse fundo. E o que esse fundo faria? Esse fundo, de forma alguma, a prefeitura ia gerir ele, montasse um comitê privado para esse fundo ser gerido. Então, a gente acompanharia para passo, por exemplo, os leitos. Tomou 10% do leito, tomou 20%, tomou 30%. Opa, estamos chegando perto de 50%. Então, precisamos, por exemplo, fazer novas salas de leitos. Então, vamos comprar o leito, o respirador, quanto custa? Quanto tem o fundo? O fundo, por exemplo, de forma rápida, compraria, sem precisar de licitação, e doa para os hospitais, por exemplo, essas estruturas, e a gente, para passo, faria isso. Acredito que, nesse momento que nós estamos, não ia se usar nenhum dinheiro do fundo, acredito que as pessoas iriam doar, e elas não iriam parar a sua produção, a cidade não iria parar, ia estar ainda a cidade recolhendo impostos e geração de riqueza e de renda, né? Então você, por exemplo, teria uma forma de trazer a população para junto desse problema e juntos, numa comunicação direta com os hospitais e esse fundo e a sociedade, você, por exemplo, poderia passar com essa pandemia Rio Preto muito tranquilamente, eu vejo dessa forma. Outras cidades, aí eu, por exemplo, pego uma cidade como São Paulo, acho já mais difícil fazer essa proposta que eu estou fazendo. Aí eu acho que ela teria que ser, por exemplo, fazer por bairros. Cada bairro teria ali um sublíder para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. São Paulo é muito maior, nós temos um problema de verticalização em São Paulo, prédios muito próximos um do outro, então é um pouco diferente. Agora, Minas tomou uma decisão muito rápida, né? E logo no começo ele toma-se uma decisão e ele não fecha por muito tempo, ele fecha rápido e depois ele já declina e abre o comércio e deixa as coisas voltarem. A gente tem um problema no Brasil mesmo de não checar todo mundo, né? A Coreia do Sul, por exemplo, ela checou, ela passou por um comunismo e ela falou, de forma alguma eu vou fechar isso daqui, porque as pessoas já passaram por isso, elas não vão querer, elas sabem o que é uma decisão dessa, uma canetada. Então o que eles fizeram? Eles testam todo mundo e aquelas pessoas que estão identificadas, aquelas eles, fica na sua casa. Você vê, a gente não tem condições, por exemplo, de checar todo mundo, e eu acho que através de, por exemplo, um fundo desse chamado aí de Covid-19, a gente teria, inclusive, dinheiro para comprar e testar Rio Preto inteiro, né? Agora, a gente tem um problema na saúde, que eu falo que é um paradoxo muito interessante. Se a gente faz aqui uma saúde em Rio Preto top de linha muito boa, nós teremos um problema muito sério. As pessoas vão começar a vir para cá. Tem todo mundo para cá. Tem todo mundo para cá. Então, olha o paradigma, né? Rio Preto é a melhor cidade de saúde, tem a saúde gratuita. Pronto, nós vamos ter um problema, porque nós vamos ter fila, nós vamos ter um monte de coisa. Então, olha o paradoxo desse sistema. Né? Só o hospital de base já atende aqui várias cidades vizinhas. Exatamente. E é um público de mais de 1,5 milhão de pessoas. Exatamente. Então, Você imagina, então, se aqui saísse a notícia, olha, eles criaram um fundo lá tal, vai vir êxodos de pessoas indo para cá, porque você vai ter uma saúde boa. E por isso que eu falo o seguinte, se o SUS custasse R$1, você já resolveria muita coisa do SUS. Vou lá medir uma pressão, é R$1. É 50 centavos, por exemplo, você já resolveria um problema gigantesco, um problema muito, muito grande, né? Mas temos aí ainda barreiras muito difíceis. E assim, hoje, Mel, eu entendo, as famílias elas dependem do sistema. Não dá para simplesmente você falar, vamos implantar aqui outro sistema, né? Vamos deixar
o mercado aí funcionar, tal. Você tem que ir fazendo isso gradativamente, porque as pessoas, infelizmente, elas dependem do sistema, né? Tem muitas pessoas aí que dependem, então você precisa começar, primeiro, criar um ambiente onde as pessoas possam prosperar, porque a prosperidade, né, a geração de riqueza para as famílias, elas melhoram inclusive a saúde delas. Primeira coisa que uma família começa a ganhar dinheiro, sabe o que ela faz? Ela contrata um plano de saúde, que ela sabe que o plano de saúde não é entregue. Então ela já contrata um plano de saúde, ela pode melhorar a vida dos familiares, e aí vira um ciclo corrente. E aí elas começam, por exemplo, a estudar mais. Então, por isso que eu falo o seguinte, a educação, você pode ter a melhor educação, mas se você não tiver empregos, e hoje nós estamos tendo um problema sério, né? Antigamente, você fazia uma boa faculdade, você tinha um bom emprego. Hoje, não necessariamente. Claro que é melhor a escola do que a não escola, mas você não está tendo equilíbrio, você não está trazendo, por exemplo, um ambiente de negócios onde as pessoas possam prosperar. Aqui em Rio Preto é terrível para você fazer negócio, tá? Assim, você vai reformar uma casa, vai tirar um alvará. É um problema você tirar um alvará. Quer dizer, é muito difícil. Vamos abrir um posto de combustível, é muito difícil abrir um posto de combustível. Tudo que você quer fazer na cidade, ela é travada para negócios. Por exemplo, cidades como cidades em São José dos Pinhais, por exemplo, eles tiveram um programa que chama Seja Bem-vindo Empreendedor, eu não sei o nome aqui direitinho, mas é o seguinte. Primeiro, eles fizeram o seguinte, eles entenderam lá em São José dos Pinhais como funciona para abrir uma empresa. Então, eles, como ali prefeitura, vamos abrir uma empresa. E aí descobriram que, assim, você tem que ir numa secretaria, depois você tem que ir na junta, depois você tem que ir no bombeiro, quer dizer, você tem que dar uma volta, depois você vai no contador, no despachante, quer dizer, você tem que dar uma volta. Eles entenderam o processo de abrir uma empresa, por exemplo. E aí, entenderam o processo e falaram, nossa, isso daqui é coisa de maluco. A secretaria está pedindo o mesmo documento que o outro, quer dizer, tá um negócio de maluco. Então, eles criaram um ambiente físico onde todas as secretarias e órgãos que têm que abrir uma empresa estão no mesmo lugar. E todos os secretários e autarquias e órgãos, então o bombeiro sabe de todo o ciclo, eles passam por um treinamento, a Secretaria de Saúde passa por um ciclo, todo mundo entende o ciclo de abrir uma empresa. Hoje a pessoa, o empreendedor entra ali e ele sai com o seu alvará pronto. É menos de um dia ele abre uma empresa. O que essa empresa vai trazer? Bom, se ela for só dele, se ele ganhar dinheiro, ele já está gerando receita via impostos para a prefeitura. Se ele ganhar dinheiro, ele já está podendo mover a economia, porque ele vai estar comprando talvez um carro, talvez um supermercado. Se ele crescer, ele vai contratar, por exemplo, funcionários. E aí vira um ciclo virtuoso. Então a gente precisa ter o quê? Empresas. O projeto novo, isso é um projeto do novo, que é redução de impostos. Isso é bandeira pétrea do novo. Nós não entramos com a agenda de aumentar impostos nunca, é sempre a agenda de, por exemplo, diminuir impostos. E aí, como que você diminui impostos se você tem despesa e receita? Você tenta diminuir sempre despesas, e o Zema tem feito isso muito bonito, que ele diminui muito despesas. E aí você tem que fazer o que na receita? Se você vai diminuir impostos, você tem que ter mais empresas gerando mais impostos, e aí você consegue fazer uma receita. Então a gente tem um desafio, todos os pré-candidatos que eu tenho feito live, a gente faz um desafio, qual cidade vai chegar primeiro sendo os menores impostos do país. E eu aqui assumi o compromisso que se vier a ganhar aí o pleito, eu torno o Rio Preto o menor impostos e taxas do Brasil, não só do estado de São Paulo, porque tem potencial para a gente conseguir. É claro que a gente vai ter uma briga muito grande e aí a sociedade tem que estar com a gente. Transparência é total para mostrar. Se a gente não quebrar leis aqui, quebrar no sentido daquelas leis que não beneficiam a comunidade, não beneficiam a população, essas leis são caninas. Então, se você pegar, por exemplo, se você lembrar, o bairro ali Imperial, ele era unifamiliar, só podia famílias. E aquilo só podia família, não podia comércio. Olha quando abriu o bairro, olha o que esse bairro virou, valorizou as casas, entrou padarias, supermercados, comércio. Se você pegar na Zona Norte, você não quebrar esses bairros unifamiliares, e aí nós estamos falando de lei de zoneamento, você não traz prosperidade para o bairro. E você quiser que as pessoas e famílias desenvolvam, você precisa mexer na lei de uso do solo. Essa lei de uso do solo estava sendo mexida esse ano, e agora por causa do Covid ela parou e provavelmente isso vai cair no colo do próximo mandato.
Então é uma briga boa da gente mexer. Ali, a lei de uso do solo, nós estamos falando o quê? Nós estamos mexendo na veia na economia, tá? Você pega no centro, hoje tem prédios lá que tem áreas de 2.000, 3.000 metros quadrados, um térreo maravilhoso, eles não podem, por exemplo, fazer um mini mall ali no centro. O nosso centro, depois das 6 da tarde, ele está abandonado. Não há vida naquele centro. O centro, as pessoas estão saindo às 6 horas e estão ficando abandonadas. Se você quebra, né, permite com a lei de uso do solo que possam fazer comércios, estacionamentos nos térreos, você cria vida novamente, por exemplo, no centro de Rio Preto, valorizando os imóveis, e hoje mudou essa história de você morar num canto da cidade e trabalhar no outro. Hoje, quanto mais interação, melhor. Melhor para a tua vida, você polui menos, você tem uma série de benefícios que você pode fazer desses híbridos. A Inglaterra já mudou, e a Europa inteira já mudou para isso. Os centros foram todos revitalizados, né? E devido a essas leis. Felipe, a hora voou aqui, ó. A gente conversa com alguém esclarecido, capacitado, ó, o tempo voa. Então, para a gente encerrar, eu vou querer que você deixe uma grande frustração e uma grande alegria nesse momento. Voou mesmo, né? 7 horas e 20 já. Voou e tivemos uma bela audiência aí. Obrigado a todos que participaram aí. Passa tão rápido aqui que a gente não consegue enxergar todo mundo que nos deu joinha aí. Bom, você quer que eu te fale uma frustração e uma felicidade? Alegria. Alegria. Isso. Bom, a alegria que eu tenho pela cidade de São José do Rio Preto poder escolher hoje uma bandeira totalmente diferente, com ideias totalmente disruptivas, né? Cidades que participaram desse pleito do novo e não conseguiram, ficou uma frustração muito grande para eles, né? Nesse 2020 vão ter que votar nos mesmos que estão aí, né? As mesmas ideias, as mesmas. Hoje está na moda falar que é liberal, tá? Você vai reparar aí que todo mundo virou liberal. A palavra liberal nos Estados Unidos ela foi capturada pela esquerda. Hoje um liberal nos Estados Unidos é a esquerda, tá? E aqui no Brasil eles estão tentando captar essa palavra. Então essa é a alegria pela cidade, né? E uma frustração que eu vejo grande é essas tomadas de decisões que frente ao Covid-19, frente ao comércio fechado, isso para mim, você pedir para as pessoas não trabalharem, ficar assim, proibir elas de trabalhar, filosoficamente isso é um crime. Você está não permitindo as pessoas serem voluntárias, porque você não consegue ser voluntário se você, por exemplo, não trabalhar, não ganhar dinheiro. Como é que você vai ser voluntário? Você vai voltar aquele instinto de sobrevivência. E aí você vai ficar olhando sempre para o seu umbigo e protegendo sempre a sua família. E muitas famílias estão assim. E aí nós vamos ver, isso que é frustrante, que as pessoas talvez não estão medindo, o Brasil é terrível, nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. Quantos de aumento absoluto nós vamos ter de homicídio nesse ano? Violência doméstica, isso está aumentando muito. Quanto nós vamos ter de violência doméstica? Quer dizer, aumento de doenças psicológicas, né, depressão, quanto disso vai aumentar? Então, isso para mim é a frustração que eu deixo para você. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua troca de informação com a gente. Agradeço demais, viu? Desejo uma boa noite e uma boa semana para você. Eu que te agradeço, obrigado. E estou sempre à disposição e também tenho acompanhado suas lives, parabéns, você está falando com gente de altíssimo nível, é isso mesmo. São jornalistas independentes igual a você que vão fazer a diferença nesse país. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. E antes de encerrar, quer ficar já aqui? A Manu sempre gosta de ficar no finalzinho, gente. Ela não resiste. Antes de encerrar, vamos contar que a live de hoje teve o apoio da empresa WS Calçados, que tem sapatos femininos lindos, um mais lindo do que o outro. E eu escolhi um desses modelos e vou colocar no Stories. Então, quem quiser dar uma olhadinha no modelo que eu escolhi, vai estar lá no Stories daqui a pouquinho e eu coloco o endereço da página deles no Instagram, tá bom? Um beijo grande, até mais. Tchau, tchau.